Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Marcelino Lima, que tenho a honra de participar da História da Meia-Noite. Eu amo ouvir o teu canal, Paulinho. Tanto é verdade que eu acho que eu já escutei todas as histórias. Não sei se eu dei conta de todas, mas eu amo todas as histórias, mas especialmente eu sou ligado e vidrado na História da Meia-Noite. Até porque, certa vez, aconteceu comigo tudo que eu vou relatar. Meu sonho era fazer uma faculdade e eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha estudo o bastante para fazer um vestibular e passar numa escola pública. Naquele momento era praticamente impossível que eu conseguisse diante da concorrência que eu sofria. Então eu tinha que dar um jeito de entrar para uma faculdade em particular e eu consegui numa universidade particular. No entanto, eu consegui uma permuta. Havia uma pessoa que me deu essa ideia e eu aprovei. Você vai se oferecer, Marcelino, para trabalhar como zelador no campus universitário. Você trabalha por um tempo, um período até que você tenha condição, e você troca o que você iria ganhar como zelador pelo teu estudo lá. E é possível isso? Eu disse, é possível, não sabia? Então eu acabei, lógico, aceitando essa ideia dada por um amigo e fiz contato com a direção da universidade e eles aprovaram. E acabou dando muito certo. E eu fui trabalhar como zelador do campus universitário por um tempo, em troca do meu estudo. O que foi divino e maravilhoso, até porque eu acabei sendo a primeira pessoa da minha família a ter uma formação secundária, que eu vou chamar, né? A formação universitária. Ninguém da minha família tinha. Eu acabei sendo o primeiro. Então havia muitas vezes que, como zelador, eu ficava sozinho num prédio. Imagine o tamanho, prédio de uma universidade. Eu ficava trabalhando durante a madrugada, ficava até num período matinal. Eu passava a madrugada inteira e eu ficava totalmente sozinho até que chegassem os primeiros funcionários, os primeiros alunos. Geralmente era um momento bem relaxante e tranquilo para eu ficar assim sozinho, quando dava mais ou menos umas 4 da manhã, 4h15. Eu tinha lá uma poltrona onde eu recostava e quando estava frio já tinha um cobertor que eu deixava no armário, me cobria com aquele cobertor e ali eu dava uma relaxadinha. E ali ficava mais ou menos até umas 6 da manhã. Quando dava 6 da manhã, eu dava um toque final nos banheiros, na limpeza dos banheiros, porque eu tinha que deixar tudo em ordem, tudo direitinho, porque por volta de 7, 7h30 é que chegariam os primeiros alunos. Mas até ali eu estava completamente só dentro do prédio da universidade. Mas houve um dia que algo muito estranho aconteceu e até hoje eu não consegui uma explicação racional para isso, se bem que eu recorri até mesmo à religião espírita para que eu pudesse entender melhor. Foi assim, e eu quero apresentar aqui nos detalhes para que vocês que estejam acompanhando a minha história me ajudem,
quem sabe hoje, a entender tudo que houve. Deu mais ou menos 5h45 da manhã, eu estava trabalhando num prédio. O prédio era de propriedade da universidade, mas ficava fora do campus principal e ficava assim cerca de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros além do campo principal. Explico. Esse novo prédio foi incorporado pela universidade porque ele pertencia a uma antiga escola secundária antes da universidade comprar. Era uma escola, era um colegial, um colégio. E aí a universidade comprou. Só que lá naquele prédio, onde eu estava naquele momento, ele era usado agora pela universidade porque vários laboratórios de ciências, escritórios de funcionários foram se formando naquele prédio. Eu estava lá. Bom, eu estava fazendo a minha rotina matinal normal de trabalho. Eu estava limpando todos os banheiros deste prédio. Então, por volta de 5h45, 6 horas da manhã, eu estava lá. E eu tenho em mente que eu era a única pessoa que estava lá. Porque, repito, funcionários, alunos começavam a chegar por volta de 7h15, 7h30. Aí que as pessoas começavam a chegar. Quando eu entrei naquele prédio, destinado aos laboratórios, aos escritórios, eu me lembro perfeitamente que eu cheguei, destranquei a porta e tranquei a porta atrás de mim. Eu era a única pessoa lá. Ninguém mais deveria estar ali naquele prédio. Entrei no banheiro feminino, que ficava assim do outro lado desse prédio. Bom, eu não tinha nenhum receio em fazer barulho. Se caísse balde, se eu batesse na porta, eu não tinha receio nenhum em fazer barulho, porque eu era a única pessoa ali no prédio. Mas quando eu abri a porta de um dos banheiros, lá dentro do banheiro feminino, tem aquelas repartições, quando eu abri a porta de um desses banheiros, eu vi uma mulher. Meu Deus, uma mulher dentro do banheiro feminino. Ela estava parada e com as costas contra a parede. Meu Deus do céu. Esse banheiro, para que vocês entendam, esse banheiro ele tinha a forma de uma letra T. Sabe, uma letra T era o formato do banheiro. As áreas estão na parte longa do T. Então, quando você abre a porta, você só consegue ver a pia, os boxes que ficam fora da vista. Então eu só vi metade dessa mulher, porque a outra metade do seu corpo estava atrás desse canto da parede, onde ela estava encostada. Quando eu vi que era uma mulher, e ali era um banheiro feminino, não deveria estar ali, eu levei aquele susto, obviamente levei aquele susto e pedi desculpa. Eu sendo um homem no banheiro feminino, me perdoa, me desculpa, olha, eu comecei a me explicar, eu achei que eu fosse a única pessoa aqui no prédio, eu não me incomodei antes em bater, para avisar que eu estava entrando para fazer o meu trabalho, a limpeza, me perdoa, me desculpa, eu estou ali pedindo desculpa, só que essa mulher, quando ela me ouviu falando e ela me viu, ela começou a correr. Ela começa a correr e eu vou escutando a mulher a fechar as portas. Na medida em que ela passava, ela fechava as portas, fechando cabine dentro do banheiro. Você sabe que o banheiro, a gente chama de um banheiro de uma maneira geral, mas ele é dividido em várias cabines. Então ela ia batendo as portas daquelas cabines todas e correndo. E eu fiquei preocupadíssimo, meu Deus do céu, essa mulher vai fazer uma denúncia contra mim. E eu comecei a gritar, dizendo, olha, sinto muito, me perdoa, eu não sabia que tinha alguém aqui. Se eu te assustei, me perdoa. Por favor, olha, eu sou funcionário aqui. Eu novamente comecei a tentar, a minha tentativa era explicar que eu devia ser a única pessoa no prédio. Eu nunca podia supor e nem imaginar que ela estaria ali. Então eu a ouço a começar a bater na porta da baia. Agora eu fiquei assustado. Agora eu fiquei de fato assustado. Então eu fecho a porta. Não satisfeito com isso, eu bloqueei
com o meu carrinho de limpeza à passagem, e de onde eu estava, eu consegui chegar num telefone, desses telefones intercomunicadores, e consegui ligar para o meu supervisor e expliquei: olha, por favor, entenda, há uma mulher aqui no prédio e essa mulher, eu entrei, estava no banheiro das mulheres e ela se assustou comigo, eu me assustei com ela, só que ela se trancou numa cabine aqui e está começando a bater na porta, eu acho que ela está muito assustada. Aí eu comecei a dar desculpa, né? Eu não tenho culpa nenhuma, porque eu entrei... Na verdade, o que eu estava pensando? Eu pensei que essa mulher fosse alguma viciada em droga que de alguma forma se esgueirou para dentro do prédio e ali passou a noite. Foi o que eu pensei, sei lá. Então, uns 10 minutos depois daquela minha ligação, alguns seguranças do campus apareceram por lá. Eu abri a porta do banheiro feminino, os dois entraram comigo, os dois na frente e eu atrás, e falei: ó, ela tá numa das baias aqui dentro. Ela tá aqui dentro, tá com a porta fechada, numa das baias. Mas todas as portas, elas estavam fechadas, pelo menos encostadas. Inclusive, eles também escutaram, como eu, claramente ouvimos e vimos essa mulher andando de um lado para o outro na cabine. Os seguranças, eram 2, eles tentaram conversar um pouco com ela para fazê-la sair. Bom dia, olha, o rapaz estava explicando aqui, ele não teve culpa, a senhorita passou a noite aqui, mas nós estamos aqui para oferecer toda a segurança também para a senhorita. A senhorita quer nos acompanhar para sair, a senhora pode sair tranquila, não haverá risco nenhum para a senhorita. Os seguranças falaram assim, para passar confiança para ela, só que eles não obtiveram nenhuma resposta. Só que aí ela está com a porta da baia trancada. Aí os seguranças se olharam para mim, a perguntar com os olhos assim: pô, e agora? O que a gente faz? Ela está trancada aí. Oferecemos toda a condição para ela sair. O que a gente faz? Então, eles dizem: olha, se a senhorita não sair, nós somos obrigados a arrombar a porta para tirar a senhorita daí. Por favor, a senhora pode abrir a porta e sair conosco? Senão, nós somos obrigados a arrombar a porta. Por favor, vamos evitar que isso seja necessário. Eu achei até que eles foram bem, os seguranças. Só que aí nós forçamos a porta daquela baia que ela estava. E nós 3 ficamos completamente boquiabertos, sem palavras. Quando a porta daquela cabine, daquela baia se abriu e ninguém estava lá. Ninguém. Não havia ninguém. Mas não é possível. Vocês viram ela aqui? Vimos. Eu também vi. Eu era a principal testemunha, porque eu havia visto primeiro. Ainda bem que eles viram comigo. Éramos 3 testemunhas. Mais tarde, os seguranças, eu, verificamos as imagens de segurança no prédio da noite anterior e não vimos ninguém, absolutamente ninguém, entrar no prédio. Até aquele dia, eu não acreditava em nada que fosse sobrenatural. Mas como explicar tais fatos? Porque se fosse eu que tivesse visto, eu ia começar a duvidar de mim mesmo, mas éramos 3 pessoas. 3 que tínhamos visto. As pessoas imaginavam que eu talvez fosse desistir de ser zelador lá na universidade. Não, eu não desisti. Eu, inclusive, trabalhei nesse mesmo prédio e depois desse incidente, provavelmente eu fui lá inúmeras e inúmeras vezes para fazer o meu trabalho e nunca mais vi
tal moça, tal mulher. Eu entrava já com receio, sabe? No banheiro. Mas nunca mais vi tal moça. Detalhe importante que eu preciso acrescentar a essa história. Era uma mulher, eu a vi, ela estava de costas para mim. Como eu disse, metade do seu corpo estava escondida naquele canto. Eu não pude, assim, observar o rosto dela. Mas eu me lembro que ela vestia uma blusa azul clara, de manga curta, com calça preta. Eu acho que muita gente... É que eu não sou, assim, entendido em moda. Mas muita gente chamaria aquilo de terninho. As mulheres normalmente chamariam aquela roupa que ela estava usando de terninho. Aquela moça tinha cabelos castanhos claros na altura dos ombros. A pele era como uma pele na cor manteiga, sabe? Dá para definir isso? A cor manteiga? Ela não tinha uma pele que eu posso chamar de viçosa, num tom saudável. Não, era uma cor amarelada, próxima assim da cor manteiga, se é que eu defino bem. Muita gente me questionava: ô Marcelino, como é que foi que você conseguiu, depois desse grande susto, continuar sendo zelador ali? Porque eu tinha loucura para me formar. Eu tinha verdadeira paixão pelo estudo e pelo curso que eu estava fazendo. Eu queria, porque eu queria me formar em Direito, porque eu queria prestar concurso para delegado. Até hoje, eu não consegui meu intento ainda de ser um delegado, mas sou um bom advogado e tenho trabalhado nessa área. Essa aparição, essa moça, me fez eu procurar a religião espírita. E numa das sessões na religião espírita, eu expliquei direitinho o que foi que aconteceu comigo naquela universidade. De acordo com um dos médiuns lá do centro espírita que eu frequento, ele explicou que, na verdade, essa moça, ela fazia parte da antiga escola, porque esse prédio, conforme eu havia dito, tinha sido comprado pela universidade. Essa moça fazia parte da antiga escola, a escola que era secundária, e essa moça era uma das professoras dessa escola, que em muitos anos passados, isso por volta de 1950, essa moça deu cabo à sua própria vida. Ela era professora, descobriu essa moça que ela teria sido traída pelo noivo ou o marido, esse detalhe não ficou bem claro para mim. E lá na escola, quando ela descobriu isso, ela procurou o banheiro da escola, da antiga escola, não da universidade, da antiga escola, e deu cabo à sua própria vida. Foi essa explicação que me deu esse médium lá do centro espírita que eu passei a frequentar. Acho uma explicação muito plausível. E desde então eu mudei completamente a minha concepção sobre casos sobrenaturais. Hoje eu acredito piamente que eles existem, porque eu vi de perto tudo isso acontecer. Nunca mais esqueci tais fatos. E não foi isolado, porque eu fiquei com essas duas testemunhas, esses seguranças lá da época. Eles assistiram, viram isso junto comigo. Depois, nós não cortamos relações, nós permanecemos amigos. Até hoje, enquanto advogado, já prestei serviço para eles. E eles sempre me ajudam a lembrar de algum detalhe novo a respeito disso tudo que aconteceu. Você gostou da minha história? Se gostou, espero que sim. Curta, manda o teu joinha. Aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, torne-se membro aqui do canal do Paulinho. Eu agradeço do fundo do coração.